Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra, falando diretamente de Viena, e eu estou muito satisfeito em não saber tudo. Aqui José Ricardo Bezerra, falando de Fortaleza. E o dos céus, ou o reino de Deus, é como uma semente de mostarda. Bem pequenininha, mas cresce, né? Eu ouvi uma homilia, assim, vou me preparando, né, um pouco para esse episódio. Eu vi uma homilia de um padre falando, tem tanto mais coisa no universo que a gente não sabe do que o que a gente sabe. E o problema é que a gente quer saber de tudo. E aí eu fui rezar com esse evangelho e dizer, realmente, Jesus, eu prefiro não saber mesmo como é que as coisas acontecem. Enfim, eu vou ler e aí a gente começa. Pois é, eu já fui conferir aqui, é o Ah, grão de mostarda. A citação, quando diz aqui, é como hum, um grão de mostarda. Depois ele fala que é a menor de todas as sementes, então também é a semente de mostarda, né? o grão é a Mas, assim, semente. eu me lembro de dizer, que grão é semente? Aí depois eu me lembrando aí, mas vamos ler. Vamos ler a palavra de É as Deus aí duas. que nos ilumina. Tem muita coisa Ah, aí também que eu vi hoje. Ave Maria, todas as vezes. Eu já tinha feito a meditação dessa primeira parábola no livro Felizes os que Ouvem, né? uhum. Do grão de mostarda eu não tinha feito, mas eu fui rezar e hoje para preparar para essa partilha aqui e vi já coisas, né, novas, graças a Deus. E se você estiver nos ouvindo aqui, não deixe de ouvir até o fim, porque eu acho que nas duas parábolas nós vamos dar algumas coisas novas para a sua meditação, para a sua oração com a palavra de Deus. Isso já me lembrou de outra passagem que Jesus fala que a palavra de Deus, né, o reino de Deus é como um homem que abre o seu baú e tira coisas novas e velhas de dentro do seu baú. Sempre tem algo novo, sempre tem algo de bom. Vamos lá. Vamos. Naquele tempo, naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e torna-se maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Explicava tudo. Só tem uma Tudo. explicação e não foi no evangelho de hoje. Foi da parábola do semeador, que não está aqui no evangelho de hoje, né? O evangelho capítulo 4 de Mateus, de Marcos, que nós estamos lendo, ele começa com a parábola do semeador e depois a explicação da parábola do semeador, né? Que está presente também lá no Mateus, que é do ano A, Uhum. do ano passado. E eu acho que por isso que ele não quis repetir a primeira parábola e colocou somente essas outras duas, que essa primeira parábola aqui do Evangelho de hoje é exclusiva de São Marcos, não tem nem Mateus nem Lucas. Uhum. Só um comentário É, também aí a parte. não, mas vale muito a pena saber esses detalhes. Mas isso é muito interessante também perceber que por essas pequenas coisas nos evangelhos anotados, a gente vai vendo que o que a gente sabe também de Jesus é muito menos do que aquilo que Jesus é de verdade, né? E ainda mais, daquilo tudo que Jesus falou, a impressão que dá é que a gente sabe um grão de mostarda. E nada, né? Que São João vai dizer lá no final do capítulo do Evangelho dele. Jesus fez muitas outras coisas que não estão escritas nesse livro. E se fosse escrita, nem todos os livros dariam. Realmente, né? Muito pouco, né? E até os exegetas discutem se
o que de fato veio de Jesus, porque a pregação oral dos apóstolos, depois que eles ouviram esta palavra de Jesus, se deu algum tempo depois, né? Então, algumas pessoas dizem, não, mas será que isso foi Jesus mesmo que disse? Mas, Mesmo assim, a que não gente... tenha sido, aí é que tá. Mesmo que não tenha sido, ele explicava tudo. Então, se ele explicava tudo, os discípulos entenderam o que Jesus queria dizer. Mesmo que os discípulos não tenham anotado ipsiliterem do que Jesus falou, O que a não foi, mensagem né? estava muito bem passada. Não foi, não tem como ter É, sido, né? não tem, né? O Chosen lá bota lá o Mateus anotando tudo, Anotando. mas não Mateus está foi sempre com o mesmo. papel, né? Pois é, não tinha o papel, era caro naquele tempo, né? E só depois é que os apóstolos aí, os evangelistas colocaram no papel os evangelhos para ficarem, né? Outros evangelhos, somente os quatro são canônicos. Então, mesmo que Uhum. não tenha sido de Jesus, a igreja apresenta estes quatro como canônicos e como palavra de Deus inspirada. O Espírito Santo garante de que realmente é a palavra de Deus e que nós devemos crer nela, né? Como um livro de fé, né? Isso é outro detalhe também que eu vou comentar ainda hoje no outro trecho aqui do Evangelho de hoje. Sim, a gente começou pelo final, né? Vamos voltar para o começo. Vamos. O reino dos céus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia e a semente vai germinando, crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Isso aí é muito próprio, né? Você para e diz, não, isso aí era no tempo de Jesus que a gente não sabia como é que... Hoje a ciência está avançada, a gente sabe como acontece. Mais ou menos assim. Mesmo que a gente saiba as etapas, passo a passo, a gente não consegue dominar o microscópico, cada uma das. E mesmo assim, é, 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 o como, assim, como é que diz? Eu vi uma coisa, acho que foi o padre não, o irmão Kiko Somano, que é do Observatório Vaticano, ele dizia assim que a ciência tá para explicar o como, mas não explica o porquê, né? Assim, e aqui é mais ou menos a mesma coisa, assim, mesmo que a gente saiba entender o germe e a água e coisa, a multiplicação das células e tudo mais, nem é sobre isso que Jesus está falando, assim, nem é sobre isso. Jesus não está falando que a gente não sabe como é que é a multiplicação das sementes, como é que a multiplicação celular acontece. Ele está dizendo o seguinte: existe um mistério que a gente planta e que a gente colhe que vai além do nosso entendimento. Mas as coisas acontecem e dão frutos, do mesmo jeito que o reino dos céus. A gente age, né? A gente faz a caridade, a gente ajuda, a gente ama, a gente reza, e por um mistério que a gente não sabe, a coisa cresce e dá fruto por um caminho que vai além do nosso alcance, né? Então, eu acho que é uma coisa que precisa ficar clara, é como, né? O reino do céu é É como. como, é semelhante, né? Mateus lá coloca é semelhante. Então, né, continuando aí nessa primeiro entendimento aí da palavra, da parábola da semente que germina sozinha, né? Então, primeiro essa colaboração do homem que lança a semente, Deus poderia fazer sozinho, porque, aliás, na maior parte do mundo as plantas nascem sem intervenção humana, né? Então, a gente vê que no caso aqui do campo semeado, Deus quis que o homem preparasse o terreno, adubasse, preparasse, lançasse a semente, para depois aí vem a parte que é de Deus, que é o crescimento, né? E que o homem não sabe como isso acontece, né? Como o Felipe colocou no início, hoje a gente já tem um pouco mais de conhecimento das biologia, da botânica, da agricultura, mas naquele tempo não se tinha, e ainda hoje tem muita coisa desconhecida, né? A ciência aí não explica tudo. Mas o primeiro ponto é essa colaboração de Deus, a colaboração do homem com o reino de Deus, a primeira parte. O segundo ponto é sobre a confiança na providência. Quando o homem lança a semente, ele espera, confia na providência de que Deus vai fazer crescer aquela ali, né? A confiança de que depois do tempo aqui,
no tempo certo da colheita, Deus vai entregar, Deus vai, as sementes vão se produzir, né? Vão aparecer aí na colheita, né? A terceira parte é dessa fidelidade de Deus que cumpre a sua palavra. Isso também é uma coisa assim extraordinária. Deus cumpre a sua palavra. Então, as promessas de Deus para nós, Deus que promete que a sua palavra não volta sem produzir os frutos, né? Isaías 55, né? Que nós vemos lá no Antigo Testamento. Então, a fidelidade na palavra de Deus. Deus é fiel e ele cumpre a sua palavra. E o quarto ponto sobre as etapas do reino de Deus, né? Então, a primeira etapa é muito mais trabalhosa, de preparar o terreno, de adubar e de lançar a semente, que é a nossa parte. E depois vem as outras etapas aí no crescimento do reino, né? E chega o momento até da colheita, né? Lança a foice porque já é o tempo da colheita, como ele diz aqui, porque o tempo da colheita chegou. Então, são essas várias etapas. E aí também para a sua oração, em que etapa você se encontra? Você está lançando a semente, você está dormindo, ou você está já na colheita? Né? O tempo da colheita chegou. Né? A gente pode entender até esse tempo da colheita como sendo o final da nossa vida. Né? Deus vai colher os frutos que a gente tiver semeado ao longo da nossa vida. Então, esses são esses 4 pontos aí na primeira parábola da semente que germina sozinha. Eu entendo também, assim, a forma da colheita. Lógico, a gente vai entender a colheita como o fim da nossa vida, inclusive porque Jesus mesmo faz essa comparação da colheita como o fim da vida, né? Que o joio e do trigo tem a Sim, colheita, separam, vão queimar os não, mas assim, também a colheita são os frutos que acontecem mesmo sem a gente ver, os frutos da palavra de Deus que a gente semeia sem a gente perceber, né? Assim, a maior parte das pessoas que a maior parte das pessoas que a gente está falando agora, que está nos ouvindo, a gente nem sabe que existe, né? E, é. e a palavra de Deus, ela gera frutos sem a gente saber. E mais uma vez, uma nenenzinha apareceu aqui. Eu vou mostrar para todo mundo na câmera. Essa aqui é a Sarinha. Diga, hi, everybody. E essa é a Sarinha aparecendo na Linda. gravação do nosso podcast, querendo toda a atenção do mundo, a Sarinha. Tá aqui você, Sarinha. Ó, agora o papai vai gravar, tá bom? Tá bom. E você pode ir, tá certo? Tá bom. Tá, goodbye. Vai. Bye, I bye. love you. Essa aqui vai ser botada para fora, mas vamos lá. Vamos lá. Então, continuando aí, então, como Continuando, você Jesus diz aí, né? continuou. Muitas pessoas que a gente semeia, né, ao longo da vida aí com um videozinho, né, no YouTube, no Instagram e que a gente não vai nem saber qual foi o efeito, qual é o fruto que esse vídeo vai causar nessas pessoas, mas Deus sabe, né? Então, ele só quer da nossa parte que a gente lance. Aí cabe ao Senhor lá colher esses frutos no tempo certo. Cabe ao Senhor fazer germinar e aí essa colheita acontece. Mas hoje está bem interessante essa gravação. Mas vamos continuar aqui. Com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? A parábola. Que parábola, né? Eu acho interessante isso. Às vezes a gente pega Jesus dizendo, ai meu Deus, como é que eu vou explicar isso para vocês, hein? Como é que eu vou explicar e como é que eu vou contar? Não, Sarinha, não screaming. Como é que eu vou explicar isso para vocês, gente? E Aí aí e aí ele vai tentando de várias maneiras. E aí ele fala do grão de mostarda. exemplos do dia a dia daquele povo que estava ouvindo, né? Então é muito concreto, não é uma coisa teórica lá Jesus usa as comparações, as parábolas são comparações do dia a dia daquele povo que estava ouvindo, né? Aí Uhum. cabe aí também a outra explicação aí, né? Porque o grão de mostarda é a menor ou não é a menor de todas as sementes? Aí eu falei, porque Jesus se enganou, né? Sim, e daí? Tipo assim, ele não, mas por mais que ele não tenha. Aí é que tá. Aqui é que tá, de novo, vamos tirar isso aqui do meio da gente, mas isso é uma coisa interessante. Existem sementes menores que o grão de mostarda? Claro. Jesus sabia de tudo? Claro. E por que que Jesus disse isso? Porque se Jesus tivesse falado do esporo
do fungo de não sei o que lá na China ia fazer que efeito na vida daquelas pessoas que estavam ouvindo, né? Então, Não. assim, a gente precisa entender que Jesus usava todo o conhecimento possível para que as pessoas pudessem compreender. Jesus tivesse dito, não, o reino dos céus é como um elétron que gira em torno de um átomo. Não ia ter nenhuma. O que é elétron, Jesus? É, exatamente, você vai dizer o que é, você não faz o menor sentido. Então não adianta Jesus dar exemplos que as pessoas não vão entender. Talvez, inclusive, assim, assim, nem era necessário nesse sentido. Jesus conhecia toda a ciência do mundo? Provavelmente. Mas qual era o sentido que ia ter Jesus falar da... Porque o objetivo de Jesus não é explicar o mundo tal como ele é, porque Jesus não está explicando o mundo, ele está explicando o reino de Deus. Exatamente. É um livro de fé, não é um livro científico, né? Aí aqueles que querem interpretar literalmente, não, mas está escrito é assim, então Jesus errou, porque o grão de mostarda não é menor das sementes. Sinto muito, meu filho. Aí é que tá. A verdade, ela não contradiz a verdade. O que Jesus está falando aqui é uma parábola. E assim, está claro na própria palavra de Deus que isso aqui é uma parábola. Se Jesus tivesse. E Jesus deu uma análise científica dos elementos químicos em volta dele. Aí, não, aí você podia dizer Jesus errou e tudo mais, mas Jesus não. Jesus está fazendo uma parábola. É uma Né? comparação do reino. Era uma vez os três porquinhos e o lobo mau. Cara, algum lobo sopra, eu não sei se lobo sopra. Algum porquinho constrói casa, porque eu acho que porquinho não constrói casa. Mas a história dos três porquinhos tem alguma coisa a ensinar pra gente? Tem. Então, cara, assim, é muita. é- Parou o som. Aqui está sem som. Mas Pronto, o meu tá voltou. pegando. Pronto, agora É, eu disse voltou. assim, pronto, ótimo. Aqui é muita falta de senso comum, eu estava dizendo, entre as pessoas que acham que não existe erro nenhum na palavra de Deus, no sentido de tudo que está ali é a verdade científica, está errado, porque não é. E, aliás, a Igreja Católica nunca interpretou a palavra de Deus como verdades absolutas, científicas e comprovadas e tudo mais. Nunca. E a interpretação literal do Gênesis e de outras passagens se deu faz nem um século. Começou com os adventistas há nem um século atrás. Porque nem Santo Agostinho, até a interpretação, quando Santo Agostinho escreveu a interpretação literal do Gênesis, até ele, nem os 7 dias ele interpreta literalmente. Né? Assim, É. ele Então, entende assim, não. Deus criou o céu e a terra acabou. Enfim, voltando aqui. E do mesmo jeito, a outra coisa é dizer que tentar procurar dizer, ah, não, já que Jesus errou a palavra que a semente da mostarda está errada, então logo tudo mais está errado. Também não é Também é uma assim que as coisas extrapolação que funcionam. não é própria e que não é devida. Generalizações indevidas. Mas aí o que É. ele vai falando? O reino dos céus é como? É E como, é aí, a segunda comparação aí do grão de mostarda, né? Pequena semente que depois vai se tornar um grande arbusto, né? Uma grande árvore, é, que é, os ramos tão grandes que as aves do céu vão se abrigar sim. sob a sua sombra. É. Eu posso Eu entrar em um confesso. entendimento aí. Pode, por favor. Eu confesso que eu nunca vi um pé de mostarda, então eu não consigo nem Não, criar pois essa é, imagem na nós minha também, cabeça. eu também não vi, não, mas lá tem, né? Na internet você vê aí o Eu- grão de mostarda lá da Palestina, lá, que se torna lá uma árvore maior do que todos os outros arbustos aí. Mas o que me vinha nesse entendimento da parábola, primeiro essa desproporção da pequena semente, do pequeno grãozinho de mostarda e da grande árvore, que Jesus vai comparar exatamente esse grãozinho com a árvore grande. Então, qual Uhum, é o primeiro entendimento? É porque o reino começa pequeno e depois vai se tornar enorme, grande, que você nem esperava, né? Então, já uhum, se pode ver sobre, primeiro, a humildade, né? De que por mais que você, assim, despreze
a pequenez da sua parte, do seu trabalho. Isso não vai, né? Deus vai utilizar-se de você também para o crescimento lá na frente de uma grande árvore que você não tem nem noção. Então você está olhando não para o que nós vemos no momento da pequena grão, mas já a árvore, né? Então, é que São Paulo vai dizer lá nos Colossenses, né? Olhai as coisas do alto, né? Olhai para o céu, olhai para o que ainda vai vir, porque o que você está vendo agora é transitório, mas o que depois vai vir é eterno e o reino já vai estar consolidado. Mas é É as preciso, coisas que não se veem agora. A fé é a promessa daquilo que não se vê, né? pois é, a fé também. Aí já se vê também um outro ponto para a oração, que nós caminhamos pela fé. E a fé não é visão. Se a gente espera o que vê, não tem. São Paulo, isso é São Paulo aos Romanos, mas lembrando também de São João lá, quando Tomé disse, não, você é bem-aventurado porque você está vendo. Tomé viu o homem e creu em Deus, né? Meu Senhor e meu Deus. Ele fez o passo da fé na divindade de Jesus também, né? Então, a fé é o que nós não vemos, porque se a gente está vendo, São Paulo vai dizer. Se a gente Não é está fé. não é fé, porque a gente já encontrou, né? E a esperança Esperança. também, né? A esperança também é daquilo que vai acontecer, né? Primeiro, como a primeira parábola lá que eu estava dizendo, nós temos a esperança de que Deus vai fazer brotar os grãos, a planta vai produzir os grãos que ele prometeu, né? Então, a esperança também. Então, esse primeiro Uhum. ponto aí nessa parábola aí do pequeno grão de mostarda, né? Então, da pequena semente que vai se tornar uma grande árvore, que Deus vê o que nós não vemos, né? E a gente precisa ter essa fé de que Deus é fiel e que Deus está fazendo, embora a gente não enxergue e veja, não, só uma pequenazinha semente dessa eu vou jogar fora, não vou fazer, não. É, vou desprezar. É, Mas é realmente assim, Deus às vezes é isso, Deus nos pede um grãozinho de mostarda, né? E depois, uma das coisas que me tocou aqui também ao rezar foi os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Isso foi uma coisa assim que é uma delicadeza, eu acho, da parte de Deus, porque é, a grandeza da hortaliça não é algo que faz medo, não é algo que oprime, mas é algo que acolhe. sim, Eu acho isso de uma beleza muito grande, porque sim, o reino dos céus, ele vai crescer, mas ele vai crescer para acolher, para que os pássaros possam vir e se abrigar à sombra dele. Isso é muito bonito porque não é uma coisa, vai crescer para se tornar o maior império da face da. Não, 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 não. É para acolher, para a gente ter onde se abrigar. Isso também é muito rico, né? E do mesmo jeito, a parábola anterior falando da colheita, porque o tempo da colheita chegou. A gente colhe para comer, né? A gente colhe para se alimentar, para fazer o pão, no caso. Ele não disse que de que planta ele está falando, mas assim, é muito claro que é o trigo aqui, né? Das espigas, do grão e tudo mais. Mas assim, cresce para fazer pão, para a gente se alimentar. E aqui cresce para fazer sombra para os pássaros se abrigarem. O reino dos céus, ele nunca é um reino de rejeição, ele é um reino de acolhida. isso. E o próprio Jesus, né? Então a gente vê essa atitude porque a gente vê. Não, porque se Jesus tivesse aparecido lá para os sumos sacerdotes, para o governador, e aí pronto, já instalaria o reino dos céus e já começaria. Mas Deus não é opressor, como você diz, né? Deus não está usando do seu poder. Ele vai voltar na sua Uhum. glória para julgar os vivos e os mortos, e aí sim, né? Ele vai vir com todos os seus anjos, os seus santos lá no céu, mas no momento, essa etapa da nossa existência aqui, ela tem que ser na fé. E não é pela opressão, não é pela potência de Deus. Deus não está manifestando a sua potência nesse tempo a potência de um outro aspecto, né? Como você diz, do crescimento do reino, ele vai mostrando a sua grandeza. Mas essa potência opressora de esmagar, né? Deus respeita a liberdade. Então é preciso Sim. ter esse entendimento de que o reino não é uma coisa que vai impor-se
batendo o pé, Goela abrindo abaixo, né? goela abaixo e botando o pé na porta lá, abrindo tudo, escancarando. Deus Não. respeita a nossa parte. Então, se a gente não acolher na fé, De novo, né? Essa coisa que acontece aos poucos. Nas outras parábolas que também, né, Jesus vai falando, é como o fermento na massa. Você não sabe como, de repente a massa cresceu e você não viu como foi que isso aconteceu. Né? No caso aqui, o crescimento, ele acontece aos poucos, não é no dia, num dia plantou, no outro dia colheu. Ele vai é, acontecendo, e vai crescendo, e vai tomando forma. E, e também eu vejo assim, as pessoas hoje em dia, elas têm a tendência muito grande a quererem as respostas e as soluções imediatas para os problemas. Elas não, as pessoas hoje, elas perderam esse poder de esperar, né? Hoje é a tudo automático, paciência, na hora. É falta tudo automático, é paciência, tudo né? na hora. Falta paciência em geral. É, Eu lembro aqui Jesus dizendo: você não puder esperar uma hora, se não puder rezar uma hora, Jesus acha uma hora pouco ali. Se você não puder esperar uma horinha, quer dizer, hoje uma hora, meu Deus, é uma hora demais, mas Jesus está achando pouco ali. Você não conseguir ficar uma hora, né? Hoje você diz: não, espera aqui 5 minutos. 5 minutos, né? é Não, demais. eu vi uma pessoa com raiva uma vez, aconteceu com um amigo meu aqui, que ficou chateado porque eu esperei, porque eu demorei 2 minutos para responder uma mensagem no WhatsApp. Que é isso? 2 minutos, dois. Que é O isso? negócio, a vantagem do WhatsApp é que você vê a hora, né? A hora da pergunta e a hora da resposta. Meu amigo, você tá com essa raiva toda por causa de 2 minutos. É isso mesmo. Meu Deus. Então, A assim, que hoje em ponto, dia né? as pessoas. Hoje em dia a gente está tão assim, imediatista que É, perdeu essa noção do reino de Deus como algo que demora, que se estica, que se estende e que a gente não sabe como, mas ele se estabelece, né? A nossa vida de oração, ela também acontece assim, a gente quer rezar e ser santo, né, imediatamente, como se a gente como se fosse assim, né? dorme e acorda, noite e dia, a semente vai germinando e crescendo. A impaciência aqui não tem lugar, porque você precisa, né, dormir e acordar. Aí me vinha quando eu estava rezando também sobre aquele outro salmo lá do eu tranquilo vou dormir, eu E tranquilo na, vou deitar e na paz logo e na paz adormeço, logo adormeço. Porque né? só vós, ó Senhor Deus, dai segurança à minha vida. Pois é, então Deus é que é a segurança e que a gente tem que confiar, né? Dormir na confiança de que o Senhor está agindo. Claro que Eu me Deus não lembrei foi quer a daquele outro, sua. né? De que adianta acordar cedo e comer o pão das É labutas o se aquele que dorme 127 o lá. Senhor dá a mesma coisa, né? É, Né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiar os guardas, né? Realmente é isso também, né? A gente às vezes pode ter esse desejo de achar que é a gente que vai construir o reino dos céus na marra, na força da vontade. E não e é não assim, é. né? E outra coisa também, de novo, essa semana eu ainda estou ainda um pouco mexido com isso, né? Que teve essa semana o encontro do Papa com os comediantes, né? Não sei se você ouviu, mas vários comediantes do mundo inteiro foram Foi, chamados foi. para o Papa. E aí o pessoal revoltado, por que que o Papa chamou fulano de tal? Ah, por que que Jesus chamou Pedro, Tiago e João ora mais? Como é que Jesus Ora, tem a mano. ousadia de chamar Mateus, aquele cobrador de impostos? O Zelota, o Simão Zelota. Exatamente, Logo como um é? Zelota. Logo um zelota que anda com a Para faca conviver do com o lado. Mateus, que era cobrador de imposto. Como é que Que vai? Esse absurdo. negócio não vai dar certo. Isso aí É um absurdo. É isso, eu fiquei, mas eu vi muito na internet isso que eu fico pensando, gente, vocês leram o Evangelho alguma vez? Porque a impressão que dá é que quem é você para estar selecionando quem o Papa vê, entendeu? Assim, sabe? tem E de sem tudo na contar que internet hoje, né? pois é, e sem Questionar o contar Papa que porque recebeu fulano e não recebeu fulano. Não, porque o Papa é isso, o Papa é aquilo, o Papa é comunista. meu Papa é comunista, meu Deus do céu. Rapaz, se o Papa é comunista, o Evangelho é comunista também. Vamos falar assim, as pessoas não sabem, não conhecem nem a doutrina social da igreja, não conhecem a doutrina social da igreja. E aí ficam falando besteira. Por quê?
João Paulo II e Bento XVI defenderam a reforma agrária. Não, uma reforma agrária é coisa de comunista. Não, reforma agrária é a doutrina social da igreja. Se você não acredita nisso, bem, questione a sua fé católica. Então, assim, chamar o Papa de comunista, o Papa não recebeu o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não quis, filho, simplesmente. Porque o Papa recebeu a mulher do Bolsonaro, recebeu a Damares, o Bolsonaro esteve em Roma pro G20 e só não pediu. Não teve nenhum pedido não É, recebeu. Mas recebeu a Giorgia Meloni, recebeu o Milley, recebeu eu o vi, Trump. eu vi. O Trump, Não, porque ele não segurou a mão dos direitistas da direita, né? Pessoas da direita. Ele não, realmente, ele não recebeu, ele não segurou a mão do Milley, não. Ele abraçou o Milley. E a Meloni, sabe? Sabe? Pois é, essas coisas aí que a gente tem que ter muito cuidado aí quando a gente emitir as nossas opiniões aí. Como você O, diz aqui, o a filtro. igreja é inclusiva, a gente não pode ficar limitando e, inclusive, né, direcionando o É o, Papa, né? Porque o Papa devia ser assim, o Papa bom era o Papa Bento XVI, esse Papa agora é outro estilo, cada pessoa tem a sua forma. quem é você? Pode dizer quem é bom e quem não é. Quem é? Você, na fila do pão. Pode dizer para o Espírito Santo quem deve ser o Papa. Quem é? Me diga. Pois Porque, é, a pessoa fica. assim, simplesmente é uma pena que os papas, eles rezaram 20 Espírito Santo antes de eleger o Papa e não leram o seu blog antes de eleger o Papa, né? Porque eles deveriam ter lido o seu blog Pois e visto é. o seu canal no YouTube em vez de ter rezado ao Espírito Santo. Assim. Desculpa, irritei-me, mas voltemos. O reino dos céus, ele cresce para ser como uma árvore gigante, onde os pássaros dos céus podem abrigar-se à sua sombra. É esse o reino dos céus. Né? Eu vou repetir aquilo que eu sempre repito. Quando eu for elevado, eu atrairei Todos, todos. todos, amém. T-O-D-O-S. É. Todos. Amém. Quem sou eu para dizer quem merece ou não merece estar do lado de Jesus? Quem sou eu para. Haverá um só rebanho e um só pastor, né? Eu tenho outras ovelhas que não estão no meu aprisco agora, né? Isso. É. Deus sabe. Que aí Deus abençoe todos os aliens que estão no céu hoje, que a gente nem conhece, que sabe. Eu tive um professor de teologia dogmática que disse: a gente chegar no céu, a gente vai ter surpresas que a gente nem imagina. Porque sim, pode ser que tenha vários planetas e Alienígenas. sociedades alienígenas que tenham conhecido o Senhor, acolhido, convertido, e estejam no céu, E a gente não, e a nem gente aqui está longe ainda aqui. e a gente aqui nessa dificuldade. Mas, de novo, né, assim, dizer, a gente ter a ousadia de achar que a gente é capaz de julgar quem quer que seja, e muito mais o Papa, né, assim. E mais, a gente ter a ousadia de achar que a gente consegue filtrar quem vai comer na mesa do Senhor. Isso é tão assim, quem é você para achar que você conhece e perscruta os corações? Quem é Exato. você para achar que você sabe quem merece ou não se converter? Se a pessoa foi chamada para se encontrar com o Papa, pode dizer, olha, se a sombra de Pedro curava, imagina as palavras do sucessor de Pedro. É, Então, isso pode ser um grande ponto de reconciliação com a igreja, com tudo, e as pessoas querendo, né, não devia chamar fulano de tal que é católico. Se ele já está no redil, para que eu vou lá fora pegar? Né? tem que jogar a rede em qualquer lugar para pegar os peixes aí no mundo todo. Exatamente. Mas enfim, tá lá. Se você acha que o Papa é comunista e não abraça os direitistas, veja a foto do Procure Papa com o Trump, Papa com a Giorgia Meloni, Papa com o Milei. Aí você vai ver como que ele só abraça, que se ele só abraça comunista mesmo. Mas enfim, não Fechando vale a pena, parênteses, não voltando vale a aqui pena. para o nosso evangelho de hoje, fazer a nossa Porque eu oração. já acho que já tá bom, a gente já falou muita coisa, a não ser que o senhor tenha mais coisa, mas eu acho que eu queria terminar com essa o reino dos céus é um espírito de acolhida, onde a gente pode se abrigar na sombra dele. Enfim, É se o isso senhor tem aí. mais coisa para falar, a gente pode Não, falar, eu mas acho que isso aí é importante aí. Aqueles pontos que a gente colocou aqui, sobre a providência, sobre a confiança, né, sobre a fidelidade de Deus sim, e fazer a nossa parte também
por menor que seja, que a gente acha que não vai fazer diferença, Deus nos chama a fazer a nossa parte, né? Então, acho que alguns ensinamentos, alguns pontos para a gente rezar com a palavra de Deus hoje, né? Que é evangelho, como sempre, muito rico, muitas novidades, muitas coisas novas, né? Do seu tesouro, Deus tira coisas novas e velhas. Novos e velhos. Bendito seja Deus. Pois vamos rezar então, né? Vamos rezar, né? Hoje você reza aí, né? Hoje sou eu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te pedimos, dai-nos a graça de, iluminados pelo teu Espírito Santo, entendermos aquilo que tu queres nos ensinar através das tuas parábolas. Te pedimos ao Senhor que, como tu mesmo prometeste, o Espírito Santo a todos aqueles que pedis, e como tu mesmo prometeste que o Espírito vai nos revelar todas as coisas, envia teu Espírito Santo, que é o teu amor, que o teu Espírito possa abrir os nossos corações para acolher também a boa semente, que é a tua palavra, e gerar frutos. 60, 80, 100 por um. Te pedimos ao Espírito Santo também que inflame o nosso coração de amor, de desejo ardente pela evangelização, de atrair todos para Jesus. Que nós sejamos, Senhor, como esse pé de mostarda que os passarinhos podem se sentir acolhidos à sombra das nossas folhagens. Dai-nos, Senhor, a graça de sermos caridosos, amorosos, e que o teu reino cresça no nosso coração, sem nós sabermos como, mas que o teu reino cresça para que nós possamos acolher a todos à nossa volta. Te pedimos, ó Virgem Maria, tu que foste aquela Virgem que acolheu acima de todas as coisas, ensina-nos a ser acolhida, ensina-nos a ser amor, paciência e perdão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da paz, Dai-nos a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você chegou até aqui, olha aí, dê o seu like, Deixe o seu diga like. amém, comente algum ponto Comente que você amém. concorda, pelo menos o amém, né? Comente Pelo menos menos o algum amém. Ou ponto que então, concorda ou discorda. ou então diga só assim, assistir até o final, isso já ajuda Isso, bastante. já chega aqui, a gente tentando chegar aqui um pouco menos, um pouco mais do que os 30 para não ultrapassar muito aí, mas eu acho que vale a pena esses nossos podcasts. Espero que seja muito útil, espero que você tenha aprendido, espero que você tenha mais amor à palavra de Deus, um pouco mais amor agora no final desse podcast. Deus abençoe. Obrigado por ter assistido até o final. Obrigado, Deus abençoe. Shalom, até amanhã, Instagram e YouTube. Shalom.